Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um Edcast para a nossa segunda aula, nosso segundo episódio do Edcast. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você está ouvindo o programa. Meu nome é Rafael, estou aqui em Jaraguá do Sul, acompanhado do meu pai, senhor Gasparino, lá de Itapema. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, tudo certinho? Tudo dentro do que a gente tem programado, né? Beleza. Então tá, vamos começar. Eu tenho aqui... Primeiro acho que nós temos que fazer um agradecimento geral. Acho que nosso primeiro episódio teve bastante comentário, pelo menos lá no Facebook, né? Tu compartilhou lá também. Bastante gente incentivando, dando os parabéns pela iniciativa. Tomara mesmo que a gente consiga levar o projeto até o fim e que tenha bastante gente participando, né? Sim. Avisar para todo mundo, nós conseguimos finalmente criar o nosso e-mail. No programa passado a gente falou que era edcast@gmail. Aí eu fui tentar criar o Gmail, não sei quem já criou o edcast@gmail, então o edcast@gmail não é nosso, gente. Fica aqui o recado. Nós temos o nosso e-mail próprio, criamos o nosso domínio. Lá vai edcast@edcast.com.br. Manda e-mail pra gente que a gente responde. Quanto mais participação pra gente, melhor. Tá? Mais um recadinho aqui. Nosso áudio ainda não tá tão bom, né? Estamos aqui de modo meio amador, aprendendo a fazer as coisas, não é, pai? É verdade. Eu ainda nem tenho o microfone direito, tem que achar o microfone. Então, se você baixar e o áudio estiver meio esquisito, é em função disso. Nós estamos se adaptando, estamos aprendendo a fazer podcast ainda. Vamos chegar lá, vamos chegar um dia que isso aqui vai estar profissional já. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Teve gente que me cobrou já se a gente tinha Facebook, se a gente tinha Twitter. Não temos ainda, vamos fazer. Tá? Daqui a pouco a gente faz o nosso endereço de Twitter, nosso Facebook aí, e vamos estar divulgando para todo mundo quando tiver ok. Muito bem, deixa eu comentar contigo, pai. Oi. Várias pessoas me perguntaram, acho que na aula passada a gente meio que se atropelou. Como é que está estruturado o ESDcast? Quem é que bolou? Quem é que o ESDcast, perdão, o ESD? Quem é que bolou o ESD? Como é que ele está estruturado isso? Eu acho que vale a pena a gente comentar isso antes de nós começar a nossa segunda aula. Com certeza que vale. Na verdade, a gente estava ansioso, né, para gravar o primeiro programa e a gente comentou o que era o ESD, né, como que ele surgiu. Kardec, inclusive, sugeriu este curso lá nas obras póstumas, na época da codificação. Mas, falha nossa, nós não mencionamos quem elaborou as apostilas, né? Como que elas estão montadas, qual é a estrutura do curso. As apostilas são edição da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, certo. E elas estão divididas em 6 unidades. E essas unidades, a primeira que nós estamos estudando, que chama-se a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Ok. Dentro dessa unidade tem aí 10, 12 assuntos para a gente estudar. Então nós vamos ter aí 10, 12 programas só de introdução. Só de introdução. Legal. A unidade número 2, Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Aí nós já vamos estar estudando Espiritismo. Ok. Nesses princípios básicos da doutrina espírita. Tem alguns tópicos aí que vão ser abordados em princípios básicos para a galera ter uma ideia do que a gente vai abordar mais para frente? O roteiro está estruturado em 19 temas. Ok. Entre eles, o primeiro, provas da existência de Deus, os atributos da divindade, a providência divina, objetivos da reencarnação. Já estou lá na frente. Mundos transitórios. Só alguma pincelada aí para o povo entender o que a gente vai ter pela frente. Esses são os temas que estão nesse roteiro número 2. Legal. O roteiro número 3 fala das leis morais. Certo. O que são as leis morais? Elas estão dentro da lei divina e são 10 as leis morais. Só para, assim, rapidamente, lei fazendo questionamentos, né? Vai me interrompendo aí para que a gente vá esclarecendo bem, para não deixar dúvidas, né? Certo. Para que quem ouça o nosso programa consiga entender o que foi os fenômenos de Heidesville.
Certo. Então, iniciando, vamos informar que Hydesville é um pequeno povoado no condado de Wayne, no estado de Nova York. Então é uma cidadezinha lá do interior, né? Uhum. Bem pequenina. E nesta cidade mudou-se para lá uma família Fox. E o que aconteceu na residência desta família? Começaram a haver batidas. Batidas de todo tipo. Eram, inclusive, com tanta frequência e com tanta violência que chegavam, inclusive, a tremer a cama dos que lá moravam. Em que ano Então, isso, mais ou menos? Isso foi em 1848. Ah, tá ok. E o que o pessoal fez? Ficaram com medo, obviamente, né? Imagina, né? Era uma família metodista, né? Quer dizer, já tinha sua religião. Uma família humilde, né? Humilde. Naquela época não se conhecia comunicação de espíritos, né? Não da forma como depois, posteriormente, foi codificado. Uhum. Porque na aula anterior nós falamos que os espíritos sempre se comunicaram. Uhum. Mas, como este espírito resolveu se comunicar, foi uma maneira mais insólita, né? Mais presencial, né? Mais presencial, era através de batidas, porque ele não tinha como outra forma, né? Ele precisava se fazer presente, ele precisava fazer com que as pessoas entendessem ou descobrissem uma forma de descobrir que aquele espírito ali estava e queria se comunicar. E as batidas eram de tal forma que as pessoas com medo, as meninas principalmente, que eram as duas médiums, era a Cat e a Margaret, elas iam dormir no quarto dos pais, porque com certeza. Era complicado. Imaginemos hoje... na parede do quarto, cara, dormir no quarto dos meus pais. Imaginemos hoje, né, século XXI, se de repente na nossa casa começar a bater porta, bater na parede, a batida de repente está no chão, daqui a pouco está no teto, daqui a pouco a tua cama treme. Eu dei uma lida que cama tremia, cadeiras eram arrastadas. Então, realmente é uma coisa aparentemente apavorante, né? Mas as duas meninas, a Margaret e a outra irmã dela, elas eram médiuns, obviamente, né? Porque é através da mediunidade mais ostensiva que os fenômenos físicos acontecem, né? Sim. Lembrando aqui, pessoal, que nós vamos estudar isso mais pra frente, os espíritos só intervêm no mundo físico através de um médium, né? Através de um médium. Da energia que um médium pode fornecer para ele. É verdade. E é o que as duas irmãs tinham, né? Mediunidade. Eram médiums, né? Uma mediunidade bem ostensiva. Então, elas, um dia, uma delas resolveu enfrentar aquela coisa, né? A batida. Aquilo que eles não sabiam o que era. Então, o que ela fez? Ela bateu palmas, né? Tipo, 2, 3 palmas, e disse para aquilo que ela imaginava, não sei o que, né? Disse: se você me ouve, repita o que eu estou fazendo, senhor pé rachado. Ela chamou aquilo de pé rachado. Certo. E para surpresa dela, o, entre aspas, pé rachado respondeu. Deu 3 batidas. Certo. Opa, aí começou certo entendimento, né? E aí elas começaram a fazer pergunta para eles na base do sim e do não. Do tipo, uma batida para sim. 1 batida para sim, 2 batidas para não. E ele respondia. Então mais na frente nós vamos ver como foi depois desenvolvido um sistema em que eles puderam conversar e se comunicar com este espírito, né? Então, esses fatos aconteceram, na verdade, esse diálogo aconteceu no dia 31 de março de 1848. Aí. Ficou uma data marcada, né? E esses fenômenos foram de tal forma divulgados e conhecidos que chegou até a marcar uma certa data lá nos Estados Unidos. E ficou conhecido como o nascimento do que eles intitularam de moderno espiritualismo. Não conhecia o espiritismo, não existia, na verdade. Não existia ainda, né? É verdade. Então essa família, né, como disse no começo, ela morava numa cabana, né? E uma cidade do interior. Eram, claro, famílias simples, humildes.
E esses acontecimentos ficaram tão famosos que em 1850 essa família chegou a se mudar para a cidade de Rochester e se instalou num hotel e acabaram fazendo daquelas pancadas, né, que no inglês é o rap, acabaram fazendo tipo de uma apresentação de um... Seriam sessões públicas, né? Uma sessão pública, é verdade. É verdade. Mas voltando à história das pancadas, num determinado momento, um senhor chamado Isaac Post, que ia assistir essas pancadas lá ainda em Hydesville, ele resolveu criar um alfabeto para aquelas batidas. Certo. Como já existia comunicação, né? Certo. Eles faziam pergunta e aquela batida respondia sim ou não. Então ele viu que era fácil de criar um alfabeto. Tipo assim, para cada letra, um tipo de batida. Uma espécie de código Morse. Um código Morse, exatamente. Não, né, a gente não sabe, estamos aqui, né? Não era código Morse. Não, mas uma espécie disso, né? Só para a gente entender melhor, né? Isso. Então, a partir desse momento, né, estava descoberta a telegrafia espiritual, que foi o processo adotado para se comunicar através das mesas girantes. E esse espírito, então, relatou que era um espírito e que ele havia sido assassinado naquela casa pelos moradores. Ele era um mascate. Como o mascate anda de casa em casa, chegou naquela casa, pediu pouso, e os proprietários da casa resolveram matá-lo para ficar com as suas mercadorias. E assim o fizeram. E aí ele desencarnou assassinado. Inclusive, enterraram ele no porão da casa. E ele disse onde é que estava enterrado, sabe? E deu o nome dele. E aí as pessoas foram verificar e realmente encontraram a ossada do mascate. Ele deu o nome dele, que se chamava Charles Rosnan. E então essa foi a história dele, né, do Charles Rosnan, que através das batidas ele queria mesmo era dizer que era um mascate, tinha sido assassinado, que estava enterrado lá no porão da casa. E nas primeiras escavações, aonde ele disse que estava, eles encontraram apenas vestígios. Mas continuaram escavando e encontraram em outro local a ossada. É porque os assassinos da época, temendo serem descobertos, enterraram primeiramente num local e depois vamos trocar, né? Vamos botar para outro lugar para não ter perigo. Certo. Mas aí, com a revelação do Charles, acabaram finalmente encontrando o resto do corpo e descobrindo o que ele estava falando era verdade, né? É uma história bem interessante, né? Sim. Como eu falei, foi uma repercussão tão grande desses fenômenos que essa família acabou se trasladando para Nova York, né? Continuando as sessões públicas lá em um hotel. Ainda Nova York. Virou, sei lá, tipo apresentaçãozinha. Tipo apresentação, é verdade. Isso nos Estados Unidos, né? Isso nos Estados Unidos. E a relevância desse acontecimento foi tamanha que chamou a atenção de homens de cultura elevada da época. Por exemplo, Dale Owen era um cientista, William Crookes era um físico, e o juiz Edmond. Porque as mesas, na verdade, foram depois para a Europa, né? Sim. As mesmas foram eu sei que esse fenômeno de Hydesville, das meninas, repercutiu inclusive na Europa, né? Repercutiu na Europa. Ficaram sabendo lá, grandes nomes, né? É verdade. Então, essas mesas, elas não se limitavam a levantar-se sobre um pé somente para responder às perguntas. Elas moviam-se em todos os sentidos e giravam sobre os dedos dos pesquisadores, né? No caso, pessoas que foram lá para comprovar aquele fenômeno, né? Elas se elevavam no ar, enfim, qualquer movimento que você imaginasse, essas mesas faziam. Faziam porque era o espírito que estava impulsionando elas, né? Sim.
Então, entre o ano de 1853 a 1855, esses fenômenos chamados das mesas girantes constituíram um verdadeiro passatempo. Era diversão quase que obrigatória nas reuniões sociais. Inclusive, era o tamanho, o sucesso, que um padre da época, chamado Ventura de Raulica, declarou que esses fenômenos foi considerado como o maior acontecimento do século. Olha só. Olha só que coisa. O maior acontecimento do século. Tá, mas deixa eu ver se eu acho que meio que me perdi. As mesas girantes ocorreram meio que em simultâneo com os eventos lá nos Estados Unidos. As mesas girantes na Europa, sim, em simultâneo com os fenômenos lá das irmãs Fox no Hadesville. É isso? Quando os europeus souberam desses fenômenos, eles também foram atrás de praticar o fenômeno, né? E, lógico, as pessoas que circulavam a mesa eram médiuns. Certo. E os espíritos, da mesma forma que se manifestaram lá nos Estados Unidos, também se manifestaram lá na Estavam movimentando as mesas lá na Europa. É verdade. Muito bem. Inclusive, a divulgação dessas experiências fez com que aquele juiz Edmondo se convertesse. Ele era um materialista, né? Uhum. Ele ria da crença desses espíritos. Uhum. Então, com a conversão deles, os americanos ficaram como que pasmados. Porque ele era um extremo crítico e materialista. Uhum. Então, aumentou ainda mais o interesse pelas manifestações. Tá, mas desde os primeiros fenômenos das mesas, já se sabia que era espírito? Ou se atribuía a outro tipo de fenômeno? Não, eles sabiam que era espírito, mas eles não tinham noção da importância que eram aquelas manifestações. Certo. O que os espíritos queriam com aquilo, né? Uhum. Quando eles faziam as reuniões para se divertir, eles faziam perguntas bizarras, né? Uhum. Os espíritos respondiam de forma bizarra também, né? Certo. E então logo depois desses raps, né, dessas batidas, essa notícia se espalhou, chegou na Europa, onde iria despertar então as consciências, né, e prepararam juntamente com os fenômenos das mesas girantes o advento da doutrina espírita. Que mais na frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Uhum. Paris, então, nessa época, né, ficou toda atônita, né, estarrecida a esse turbilhão feérico de fenômenos imprevistos, que para a maioria dos parisienses, lógico, só alucinadas manifestações poderiam criar. Era pura diversão, né? Era pura diversão. Mas os céticos achavam que isso era uma alucinação, né? Imagina. Tu acha que uma mesa pode responder pra gente? Mesa falando, né? Certo. Então, eles dizem uma febre também na Europa, né? Uhum. Eu penso que funcionou, claro, para eles era tudo novidade, mas quem nunca brincou quando criança de brincadeira do copo? Do copo. Né? Verdade. O princípio é exatamente o mesmo. Entre os participantes tem que ter um médium, né, que normalmente não sabe o que é, e o espírito consegue mover o objeto. Todo mundo acha que é uma brincadeira, mas que tem que ser levada muito a sério. Mas ele consegue mover o objeto e responder de forma inteligente, porque é um ser inteligente que está ali do lado respondendo. Verdade. Inclusive essa brincadeira, vai aqui um alerta, que ninguém faça, porque ela é extremamente perigosa. Isso é verdade. Uma vez que que tipo de espíritos vem numa brincadeira dessa, né? São espíritos à toa, né? São espíritos levianos, espíritos brincalhões, malévolos. Uhum. O que acontece? Muitas vezes esse espírito entra em sintonia com algum dos participantes da mesa e fica com ele, e vai para casa dele. Uhum. Começa a fazer uma influência negativa. Influência negativa, vamos ver mais para frente sobre obsessões, né? Lá na frente a gente vai ver isso. Influência, mas sim, influencia e prejudica sim, a pessoa que por acaso se afinar com esse tipo de espírito. Verdade. Né? Então essas mesas, elas respondiam a essas perguntas, né, por meio de pancadas e perguntas que eram previamente convencionadas. Depois, olha o que aconteceu. Como os médiuns, né, colocavam a mão em cima da mesa e ela se movimentava, eles imaginaram que se colocassem um lápis numa prancheta ou numa cestinha,
uma prancheta, um pedaço de madeira, assim, né? Eles fixavam um lápis naquela prancheta e os médios colocavam a mão em cima da prancheta. Exatamente. E ela escrevia, sabe? Ela escrevia. Para que todo mundo tenha uma ideia, imagina uma cestinha mesmo, de vime, de boca para baixo, um lápis amarrado no centro, né? Isso. E aí o espírito conseguia mover a cestinha com o lápis e esse lápis acabava escrevendo num papel, o que era um processo bastante complicado difícil, e demorado, né? É verdade. Então, mais tarde eles viram que essa prancheta era desnecessária, bastou o médium pegar o lápis e o espírito, então, através de movimentos que ele já não comandava, porque era o espírito que comandava o seu braço, a sua mão, eles conseguiam escrever. E aí tinha a psicografia. Aí aconteceu, então, a psicografia. Foi dessa forma que... Só para a gente se situar, Kardec, quando começou a estudar as mesas girantes, já tinha psicografia ou não? Ou foi depois que ele entrou? Tu sabe disso, não? Não, a psicografia já existia. Já existia. Não com o nome de psicografia, né? Sim, lógico. Porque com a história das pranchetas e com a história da cestinha, eles já conseguiam, então, receber mensagem escrita. Quando Kardec finalmente aceitou de ver o fenômeno, já existia, então, a escrita, de uma forma muito rudimentar, difícil, né? Existia a escrita. E depois, quando abandonaram a prancheta, foi somente pegar o lápis e o espírito conseguia escrever através do médium? Através do médium. Aí, então, esse processo foi o que possibilitou Kardec a elaborar toda a doutrina, né? De perguntas e questionamentos aos espíritos. Foi dessa forma que ele escreveu o livro dos espíritos, né? O primeiro livro dos espíritos. Kardec era médium, não? Kardec era médium. Era médium. Os espíritos chegavam a psicografar através dele. Através dele também. Interessante. Mas o Kardec, você sabe, ele era um cientista, né? Ele era professor, né? Passa um pouquinho de quem era Allan Kardec. Acho que nem todo mundo conhece, né? Olha, vamos fazer assim, na próxima aula vai ser a biografia de Allan Kardec. Ah, ótimo. Então nós vamos estudar sobre ele. Só Allan Kardec. Sobre a vida dele, sobre o nascimento, onde que estudou, né? Os trabalhos que ele fez como pedagogo, porque ele era pedagogo, né? Ah, muito bem, muito bem. Os livros, assunto da próxima aula, é verdade. Os livros que ele editou. Por que ele usa o nome de Allan Kardec? Porque, na verdade, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Hippolyte, né? É francês. Léon, né? Denisard Rivail. Em francês tem outro som, né? Com certeza. Mas então, a gente vai ver na próxima aula por que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, né? Mas o Kardec, como eu dizia, ele não era cético, ele era um cientista. Mas ele era extremamente cuidadoso com as coisas que ele fazia, que ele estudava, que ele divulgava. Quando disseram para ele, quando ele foi convidado a assistir uma sessão de mesas girantes, e disseram para ele que essas mesas escreviam, respondiam perguntas, ele quase foi à loucura, né? Como assim, né? Como que uma mesa, como que a matéria fala contigo, vai né? responder. Mas na época tinham os estudantes, pesquisadores do magnetismo, que era o Franz Anton Mesmer, né? Sim. Inclusive Kardec depois foi estudar magnetismo junto com ele. E eles entendiam que aquilo era uma magnetização da matéria. Sim. Então, o que Kardec diz, então? Olha só o que ele fala. Ele diz assim, ó, abre aspas. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Lógico. Um raciocínio lógico tinha que repelir, né? É verdade. Então nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro, sabe? Apesar das pessoas que
que lhes convidavam, eram Sim. pessoas respeitosas, né? Uhum. Não conseguia entender como que uma mesa podia falar. Cientista que era, raciocinava de modo científico. Né? Então, em maio de 1855, foi a primeira vez que ele testemunhou o fenômeno das mesas girantes. Uhum. E elas saltavam, corriam, respondiam. E ele diz assim, isso em condições tais que a dúvida não era possível. Certo. Mas ele percebeu, os que participavam daquela brincadeira não tinham percebido, que ali estava algo muito interessante, muito importante, e que alguma coisa inteligente estava por trás daquele fenômeno. Eu acho que o que vale anotar, não sei se eu estou errado, Kardec foi um dos primeiros que percebeu que as mesas respondiam de forma inteligente e que deviam ser feitas perguntas inteligentes, mais bem elaboradas e travar um diálogo mais elevado com esse tipo de comunicação, né? Exatamente. E ele, que a gente vai ver em outras oportunidades, estamos estudando o Espiritismo, ele foi um espírito preparado na espiritualidade e nas encarnações anteriores para codificar a doutrina espírita. Então, no momento em que ele foi ver o fenômeno, obviamente que ele estava acompanhado dos seus espíritos de luz, foi intuído para entender, para compreender que aquilo ali não era simplesmente uma brincadeira. Que aquele fato que estava acontecendo tinha algo muito mais interessante, muito mais importante do que uma simples diversão. Sim, lógico. Então, diz Kardec ainda, aludindo às mesas girantes, Kardec diz que apesar da simplicidade do fenômeno, eles representaram sempre o ponto de partida da doutrina espírita, cujo marco inicial, ocorreu no dia 18 de abril de 1857, quando foi divulgado, então, o Livro dos Espíritos. A primeira edição aí do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos. Que hoje tem 1019 perguntas, mas a primeira edição saiu com 512 perguntas, né? Ah, muito bem. É verdade. Na próxima edição é que ele foi revisado e aí tem 1019 perguntas. Certo. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos, né, a primeira publicação de Allan Kardec, baseava-se exatamente nisso. Ele fazia uma pergunta para o espírito e ele, através desse tipo de comunicação, respondia. Kardec anotava tudo e fez todo um trabalho metodológico e fez a publicação do Livro dos Espíritos baseado em perguntas e respostas. Foi um trabalho fantástico, sabe? Um trabalho fantástico. O Kardec ele era minucioso demais. Certo. Então ele fazia as perguntas, vinham as respostas, ele analisava, e ele levava para outras pessoas a analisar aquela resposta, e só depois de muito estudo em cima daquela resposta, ele considerava aquela resposta, estava satisfeito, né? Se satisfazia com aquilo. Ele não era assim, perguntar, responder, opa, isso aqui já vou colocar no livro. Não. Ele fazia um estudo muito, muito minucioso em cima de cada assunto. Bom, e era isso, né? Foi assim que começou literalmente a doutrina espírita, né? Na verdade, a data marcante foi a 31 de março de 1848, né? Quando lá em Hydesville, as meninas, as Fox, fizeram aquela pergunta-chave lá para o seu pé rachado. Ele respondeu corretamente. A partir dali, os fenômenos acontecendo, com aquele seu Isaac fosse elaborando uma forma de se comunicar, né? Sim. Colocando para cada letra do alfabeto um determinado tipo de batida. E daí para frente, então, tudo aconteceu na direção da codificação da doutrina espírita. Né? Se a gente fazer um comparativo de 1848 a 1857, tem aí só 9 anos. Certo? Minto? É isso, né? 9 anos entre o efeito da Hydesville, lá das meninas, e até Kardec publicar o livro dos... É verdade. Foi rápido, né? Foi rápido. Foi muito rápido. Para o pessoal entender por que a importância. Eu acho que assim, relato de cadeira arrastando e de batida, todo mundo já ouviu em algum ponto
da história do mundo. Mas esse fato especificamente foi o que mais impactou cientistas, estudiosos, mentes que eram de respeito e que, peraí, tem algo mais nisso aqui além de historinha de fantasma, não é verdade? Verdade. Então acho que foi isso que, peraí, deu o boom e que conseguiram estudar de forma mais científica. Mais científico. Isso mesmo. Inclusive os céticos da época, né? Exatamente isso. No caso do juiz Edmundo, que era materialista e era um cético, que acabou se convertendo, né? Uhum. E a imprensa da época, imagina lá em 1848 como era complicado a própria igreja, né? Sim. Eles não mais ortodoxo do que é hoje, né? Eles não perdiam oportunidade para fazer críticas severas a respeito das mesas girantes. E mesmo depois que começou a codificação, aí mesmo que as críticas eram de forma muito agressiva, né? Sim. Mas a providência divina estava determinada a mandar essas instruções para a humanidade, né? É verdade. E todas as dificuldades foram supridas, né? Como hoje tem dificuldade, tem também, mas já está bem mais light, como se diz, né? O acesso à informação está muito mais fácil. Prova viva somos nós aqui publicando um podcast, e as pessoas estão procurando mais, né? É verdade, com certeza. Então é isso. Tem mais alguma coisa para falar sobre Não, eu acho que a gente... Mesas girantes? Acho que a gente falou tudo que sabia, né? De repente tem mais alguma outra informação. Ok. E o importante é a gente ressaltar, né, que a partir desses fenômenos de Hydesville, é que a partir dali é que lá na frente aconteceu a codificação. Então, sempre que se fala em doutrina espírita, como começou, tem que se mencionar a história de Hydesville, né? Das irmãs Fox em Hydesville. Das irmãs Fox e Hydesville. A partir dali, daqueles fenômenos que foram sendo aperfeiçoados, maneiras de se comunicar, alfabeto, cesta, prancha, psicografia, tudo isso, então, veio contribuindo para que finalmente Kardec pudesse iniciar a codificação da doutrina espírita. Agora, por que Kardec começou a codificação da doutrina espírita? Porque a partir do momento que ele passou a participar dessas reuniões, um espírito veio e lhes disse que ele tinha uma missão para cumprir. A missão seria a codificação de uma nova doutrina. De uma nova doutrina. Olha só, isso eu não sabia. Obviamente que todos esses fenômenos aconteceram para que finalmente chegasse até ele, né? Despertasse o interesse dele, né? Ele, num primeiro momento, ele eu não tenho condições de implantar no mundo uma doutrina. Uma nova doutrina. Mas os espíritos de luz, os espíritos que estavam com ele, insistiram e se colocaram à disposição dele. Nós estaremos contigo em qualquer momento, em qualquer hora. E finalmente, então, ele concordou, né? Ele topa o desafio. Topa o desafio. E é o que aconteceu hoje. Temos a doutrina aí, com a graça de Deus aí, nos ensinando e nos dando o caminho, né? Mostrando o porquê de tanta diferença social, de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Essa doutrina abençoada nos explica, nos dá respostas que são racionais, né? Nos dá os porquês racionais de tantas mazelas e porque uns sofrem tantos e outros, né, nem tanto. É verdade. Então é isso, acho que fechamos a nossa segunda aula, né? Eu acho que sim. Então... Oi, pode falar. Não, eu ia falar, se quiser fazer uma prece final aí pra gente finalizar. Vamos só falar aí do nosso próximo assunto, né? Muito bem. Porque é sempre importante a gente deixar dito do que nós vamos falar na próxima aula, né? O que vamos estar falando e colocando aí no nosso podcast. Então a próxima aula vai ser sobre Allan Kardec, né? Vai ser a biografia de Allan Kardec. Onde a gente vai ver toda a vida dele, né? Como é que foi, por que usou o nome de Allan Kardec, enfim. De quem que era filho, quando que nasceu.
Então a gente vai falar dessa figura fantástica que é Allan Kardec na próxima aula. Eu estou vendo aqui no material que a gente tem do ESD, tem duas apostilas de Allan Kardec, né? Tem Dois assuntos. Vamos fazer as duas? Não, só a primeira, viu? Fazemos a primeira e podemos disponibilizar a biografia completa lá no blog, né, na próxima aula. Isso mesmo. Legal. Então tá, Allan Kardec, biografia na próxima aula. Próxima aula. Legal. Então, para a gente concluir, agradecer mais uma vez aí a oportunidade que Deus nos deu de estar, através da tecnologia, disponibilizando, né, um curso da doutrina espírita, e fazer então a nossa prece final para concluir nossos trabalhos. Então eu convido a todos que estão nos ouvindo e que vão ler esta aula, para que, sintonizados com o nosso Pai Maior, o Senhor da vida, o grande arquiteto do universo, possamos agradecer a Ele pela oportunidade que temos, pelos momentos de descontração, falando dessa doutrina de amor, dizer ao nosso Pai nosso muito obrigado, pedir a Ele que nos continue amparando, nos dando força, e que nunca desistamos de ministrar, de estudar e divulgar essa doutrina. A Jesus, o Mestre de todas as horas, o companheiro incomparável, aquele a quem recorremos nas nossas horas difíceis, nós vos pedimos, Mestre amado, o seu amparo, o seu amor, a sua luz, e que vós possais estar sempre entre nós. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula de doutrina espírita desta noite. Que a tua paz e o teu amor, mestre amigo, esteja sempre entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá. Boa noite para todo mundo, ou boa tarde, ou sei lá, que hora você está ouvindo o programa. E até a próxima aula. Até a próxima aula.